Graças a paz, boa noite para todo mundo. Já está todo mundo ativo? Como é que tá? Quem está online ou quem está desonline? Amém. Alex, boa noite. Paz, Alex, tudo bom com você, cara? Bom ver você de novo. Amém. Vamos adorar o Senhor com duas canções a princípio. E hoje a gente vai tirar um tempo para estar esmiuçando um pouquinho o princípio da Páscoa. A gente vai tentar entender mais claramente essa data que coincidentemente está sendo celebrada também nos dias atuais aqui no nosso calendário. Mas vamos adorar o Senhor, Pai Josué. Vamos adorar o Senhor enquanto o pessoal está entrando ainda. E enquanto você se organiza, pega a sua Bíblia, pega um caderno, pega caneta para você fazer a anotação. Vamos aprender em conjunto nessa noite. Louvemos ao Senhor. E ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Hoje a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chegou a hora de viver como que se aprendeu, e aí o que não se pode ver, chega o dia de entender, até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Em quem a gente aprende a confiar, em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e a encher o caráter, o que não se pode ver. Chega o dia de
nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome. Tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome. Sabe que quando eu pensei nessa música mais cedo, eu vi uma oportunidade de a gente poder fazer uma declaração de amor online ao Senhor. E eu queria desafiar você a digitar aí algo do seu coração para Jesus. Vocês pudessem expressar de forma pessoal o seu amor por Ele. Como você ama Ele? O que é que Ele representa? O que é que Ele significa para você? Vamos lá? Eu desafio você a fazer uma declaração de amor para aquele que é o amor. Para aquele que nos amou primeiro. Qual o tamanho do seu amor por esse nome? Quem é Jesus para você? Como você ama a Jesus? Sei que é gostoso a gente repetir esse refrão, mas eu queria poder dar a você a oportunidade de expressar publicamente isso. De falar publicamente o quanto você ama a esse Jesus. Como eu amo seu nome, tens
Tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Esse como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia! Que a única coisa maior do que o nosso amor por Deus, do que o nosso amor por Jesus, a única coisa maior venha a ser o amor dele por nós. Que nada possa superar o nosso amor por aquele que é o amor, por aquele que de fato é o amor perfeito, o amor leal. Amém? Já pegaram suas Bíblias? Está todo mundo já aí engatilhado? Quem tiver a Bíblia no celular pode pegar. Quem não tem, dá um tempinho aí para você ir pegando a Bíblia. Quero mandar a paz para Silene, da Restauração. Saudade, Silene, Deus te abençoe. O Edilson está conosco hoje também. O Del, de São Paulo, seja bem-vindo, Del. Hoje a gente vai estar falando a respeito da Páscoa. Vamos lá do início, lá vamos entender isso. A gente vai tentar fazer uma série de, quem sabe, 3 lives, para a gente trazer um entendimento pleno a respeito desse período que estamos vivendo. E tem uma frase que está rolando por aí esses dias, que eu concordo em parte, que de fato essa Páscoa vai ser, quem sabe, a Páscoa onde Jesus vai ser mais lembrado do que qualquer outra Páscoa. De fato é um tempo onde as pessoas estão mais guardadas, mais reflexivas, e que assim seja. Que as pessoas possam viver a essência da Páscoa, e não o feriado da Páscoa, e não o movimento, e não o mercado, mas a essência, o significado da Páscoa. Amém? Eu vou estar lendo aqui, vou ler alguns versículos lá de Êxodo 12. Eu preciso ler esses versículos para que a gente possa ter um entendimento mais amplo. Filma aqui, hoje a gente está com serviço aqui no nosso estúdio. Amém? Glória a Deus, eu não ia perder essa oportunidade, né? Hoje a gente está aqui nos nossos estúdios com algumas visitas, tá? O Gabriel, tá? O Tairan, e que ninguém nos ouça, mas tem uma certa aglomeração aqui. Amém? Paz, profeta Anderson, a paz, Val, tá conosco também. Todo mundo que está aí, vamos lá. Vamos nos posicionando aí. Como é que tá o áudio? Tá baixo? É a minha esposa que insiste em botar o dedo no microfone do celular. Então vamos ver se ela para com essa prática. Vamos nos posicionando aí. Vamos dizendo aí como é que a gente tá, se tá bom o áudio, para a gente poder transmitir
de uma forma muito eficaz aquilo que a gente se propôs nessa noite, que é trazer a respeito do significado, da essência, do princípio da verdadeira Páscoa, que na verdade só deveria haver essa Páscoa, a única e legítima. Então vamos lá. Êxodo 12 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, não sei se o pastor Romualdo já entrou na live, ele passou por aqui agora há pouco, não entrou não ainda. Se você tiver aí, dá um aceno aí, pastor, tá aí, tá sim, pode, já quero conectar com você, aceita aí, pastor Romualdo, enquanto está conectando eu vou estar lendo aqui o texto de Êxodo 12, e depois a gente vai estar trazendo alguns comentários. E você que está aí na live, você pode colocar perguntas também, pode acrescentar algumas perguntas, se você testamento vai focar na origem, no início de tudo mesmo, quando o Senhor estabeleceu a Páscoa. No próximo momento a gente vai estar falando isso já na nova aliança, no Novo Testamento. Mas por enquanto a gente vai estar trazendo o princípio, a instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento. Tá aí, pastor Romualdo já? Paz, pastor, seja bem-vindo. Botou perfume? Shalom. Certo, coloquei, botei sim, tá tudo certo. Amém, glória a Deus, está todo mundo mais confortável agora. Amém. Eu falei com ele, pessoal, dizia aí, está pronto já, que a gente sempre faz contato antes de iniciar. E ele disse, vou só botar perfume. Eu disse, graças a Deus, porque na live, perfume de fato é fundamental. Amém. Eu vou ler, como eu falei, você pode fazer qualquer pergunta aí que a gente vai tentar, no meu caso, eu vou tentar responder, e no caso do pastor Romualdo, com certeza ele vai responder. Então pode colocar qualquer pergunta aí. Beleza, Del? É a sua vez, meu querido. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito.
Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por esses dias, não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha um fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este ritual. E quando os seus filhos lhe perguntarem que ritual é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastor Romualdo, já quer iniciar? Já temos uma pergunta. Uma pergunta, aqui, justamente. vai deixar para responder no final, se não for já mencionada. Mas se você tiver alguma pergunta, já pode também estar lançando aí a sua pergunta. Quer fazer alguma consideração já, pastor Romualdo? Sim, sim. Shalom a todos. Boa noite. Eu queria falar que Páscoa, ele está relacionado à libertação, exclusivamente isso. Páscoa, passar por cima. Deus na Páscoa liberta todos os filhos deles que estavam em escravidão no cativeiro no Egito. Então Páscoa está relacionado à libertação, a tirar o povo da escravidão para levar a uma terra que ele tinha prometido desde os antepassados, seus pais, para aquele povo. Só tocando a pergunta, acho que do Adeildo, que é do Del, porque Quaresma e o pastor Mano colocou muito bem. Eu só queria, uma das menções, pastor Júnior, que eu queria falar, que eu tinha pensado, é que essa Páscoa que a gente está vendo hoje, essa tradição que o mundo ela festeja hoje, ela é uma tradição deturpada pela Igreja Católica, desculpe os amigos católicos, mas a verdade ela tem que ser dita. Ela foi adulterada pela Igreja, ela foi acrescentada e mudada muita coisa da qual Deus não estabeleceu para aqueles que o seguem, tá? Então, pela leitura que o pastor Samuel fez, a gente vai ver como Deus quer que o homem comemore a Páscoa. Se a gente olhar no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 22 ou 23, se eu não estiver enganado, a gente vai ver que Deus, ele pede 3 festas para que o homem entre em festa, festejando, celebrando o seu nome. E uma das festas, que é a primeira, é a Páscoa. Entendeu? Então Deus, ele dá toda a ordenança, ele diz como ele quer que faça, ele diz como é que você quer que trate os elementos que você vai comer. E você vê que os 3 elementos que Deus pede é o cordeiro, o outro elemento é o pão asmo, que é o mais. O terceiro elemento é as ervas amargas. Então, nessa leitura que o pastor acabou de fazer, você vê que são diferentes dos elementos que é colocado hoje na mesa das pessoas, vamos falar do Brasil. Então, é ensinado que são outros elementos, entendeu? E você está aprendendo nessa noite que o elemento que Deus quer para festejar essa festa, esse banquete,
são elementos que Deus ordena, que nos lembra a libertação do povo do Egito. Pode falar, pastor. Quer complementar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Vamos lá, vamos começar do basicão, e aí o pessoal pode ir acrescentando algumas perguntas. É tudo que o pastor Romualdo falou, exatamente isso. Houve uma distorção da verdadeira Páscoa. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que significa a palavra Páscoa? Vamos lá, pastorzão? Páscoa, o que significa É a passagem, Páscoa? significa passar por cima. É que o anjo passou Isso. por cima das casas e não matou os primogênitos de Israel. Por que não matou? Porque o sangue do cordeiro que ele emolou, ele degolou esse cordeiro, ele aspergiu o sangue, ele melou, né? Melou nos ombrais da porta. E quando o anjo da morte, quando o anjo ele veio matar os primogênitos do Egito, ele viu o sangue na porta e ele passou por cima. Ele não entrou naquela casa e matou os primogênitos de Israel. E sim, toda a casa que não tivesse o sangue aspergido nos seus ombrais, ele matou, ele levou à morte. Exatamente. Então, Páscoa vem do original Pessá, que significa passar sobre, passar por cima. E está explicado nesse princípio que o pastor falou, né? Onde o anjo passava, onde o anjo via o sinal na porta, o sangue na porta das casas, ele passava por cima daquela casa, trazendo livramento para o povo. Eu queria só pontuar algumas questões aqui, pastor Romualdo, mas você fique à vontade para me auxiliar e para até me ajudar nessa nossa disposição de trazer essas explicações. O texto inicia dizendo que, no versículo 2 do capítulo 12, diz o seguinte: este mês será para vocês o principal dos meses. Isso me chamou muita atenção. Deus ele estabelece isso e diz para o povo dele: olha, esse mês agora vai ser o principal para vocês. Será o início de todos os meses, será o início desse novo tempo para vocês. E como vocês viram, é quando Deus tira o povo lá do Egito. A Páscoa surge nessa mudança que o Senhor traz, nessa libertação que o Senhor traz do povo dele do Egito. Então vamos lá. Para os judeus, eles estão celebrando agora o primeiro mês. Mas aí você pode pensar e ter uma confusão. Poxa, como é o primeiro mês, se no nosso calendário nós estamos celebrando já o quarto mês do ano? Se para nós a Páscoa ela cai geralmente no mês de abril, ou necessariamente no mês de abril, e já é o quarto mês nosso. Primeira coisa que você tem que ter em mente, pessoal, só lembrar, tudo facinho, tudo basicão. O nosso calendário é diferente do calendário deles. E uma outra questão, eles convivem com dois calendários, que é o calendário civil e o calendário religioso. Então, no calendário religioso, o mês de Abib é o primeiro mês, que é o mês da Páscoa, e foi estabelecido por Deus. Então, como foi dito aí pelo pastor, foi algo que o Senhor estabeleceu, algo que o Senhor definiu e determinou para fazer temporariamente, pastor Romualdo? Não. Como foi essa determinação? Para sempre. Eternamente, é para sempre. Para sempre. E é interessante que Deus ele traz as coordenadas detalhadas. O mês, o dia, a forma, a duração, o modelo. Deus faz isso de uma forma muito detalhada. E é só você parar e pensar, deve ter alguma razão para isso. Não dá apenas para ser um ensino passageiro, não dá para ser apenas um ritual comum. E principalmente, entendendo que o Senhor estabelece como sendo o mês principal para o povo dele. Pode falar, pastorzão. Não, é isso aí. É o que eu estava pensando hoje à tarde, a gente estava lendo aqui, e Deus ele estabelece toda a ordenança, ele estabelece toda a diretriz como ele quer que ele venha a ser adorado nesse dia. Porque a Páscoa é uma celebração, a Páscoa é uma lembrança do que Deus fez pelo homem, o que Deus fez pelo povo de Israel. Não esquecendo, ele faz até essa menção, não esquecendo o que vocês passaram no Egito, um tempo de escravidão, um tempo de sofrimento, um tempo de angústia. E Deus, ele vem e liberta o homem. E esse início de libertação é a Páscoa do Senhor. É essa a libertação que ele dá
para o povo de Israel. Então Deus ele tem o seu motivo, Deus ele tem os seus elementos, Deus tem o seu tempo, Deus ele tem a quantidade de dias que celebre. Então Deus ele é perfeito em tudo. O homem é que muda essas coisas. Entendeu, pastor? Exatamente. Já vamos respondendo aqui algumas perguntas. Sei que o apóstolo Mano está aí nos ajudando. E são perguntas que são perguntas gerais. Ele está trazendo a lembrança agora. Então vamos lá. Ele colocou aqui: Jesus celebrou a Páscoa? Sim ou não? Sim, sim, celebrou. Durante a sua vida ele celebrou a Páscoa. Até os seus discípulos pediu, ser mestre, onde quer que nós comemos a Páscoa. E Jesus indicou que ele fosse na casa de uma certa pessoa, que lá estava um lugar preparado para que seus discípulos levassem o elemento, que ali eles iam comer junto a Páscoa. Amém. Tem Tá no outra livro de pergunta também do Mateus. apóstolo Mano, que está lá: ainda precisamos matar o cordeiro? Não precisa, porque o cordeiro, ele já foi morto, o cordeiro ele já foi. Jesus é o cordeiro, e a lembrança que o João Batista, quando Jesus vai ser batizado, ele chega ali na margem do Rio Jordão, e João, ele usado pelo Espírito, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro que era matado anualmente, seria para aspergir o pecado da nação de Israel. Agora, Jesus, quando ele veio, ele é o nosso cordeiro pascual. Assim diz a Bíblia lá em Mateus e em vários evangelhos, os 4 evangelhos, Jesus é o nosso cordeiro. Então ele veio, ele foi imolado, ele foi morto, o seu sangue esvaiu na cruz do Calvário, para que nós hoje, como a Páscoa para os judeus é libertação, Jesus morrendo na cruz do Calvário é a nossa libertação, é a libertação do homem, do gentio. Amém, aleluia. Tem uma pergunta também que o mestre Paulo Júnior coloca aí, que é muito, É com ele muito agora, própria mestre também, Júnior. muito importante. Aí daqui a pouquinho você responde, você pode ler aí mais calmamente, que eu vou só fazer a descrição do que nós lemos com relação ao ritual da celebração da Páscoa. E como você já falou agora há pouco, não tem nada a ver com o que é celebrado hoje, não é verdade? Isso. Qual era o peixe que era assado no dia, pastor? Qual era o peixe que era comido no dia? Peixe? Qual era o bredo? Ah, o Qual bredo era o coco? Não. Ervas amargas, o pão sem fermento, tá? E o cordeiro assado. Não podia nem ser cozido, tinha que ser assado. Então não tinha peixe, não tinha bredo. Amém. Vá olhando aí as perguntas do mestre Paulo Júnior. Estou vendo, O banco é que tá a gente abre o aparecendo link para com mim. ele responde tudo. Mas se eu estar respondendo a pergunta, deixa eu só falar um pouco para o Del sobre a quaresma, porque a gente já está correspondendo. Eu só queria mencionar, antes da Páscoa, no mundo romano, tá? Da Igreja Católica, tem um carnaval. Antes da Páscoa, eu queria falar sobre um pouco, só pincelar o carnaval, para o Del entender, os amigos que não são evangélicos e não conhecem um pouco. Veja só, o carnaval foi estabelecido, eu estava lendo no artigo da Igreja Católica, que ele foi estabelecido para o povo, a igreja estabeleceu o carnaval, a festa carnavalis, que é no latim, e para nós carnaval, pediram essa festa, os nobres da Europa pediram essa festa, para que nesses 4 dias eles fizessem todo tipo de pecado, orgia sexual, bebedice, traição, e as máscaras eram para esconder o rosto daquela pessoa que estava praticando aquele ato, porque existia o moralismo, tá? Da comunidade nobre da Europa. E a igreja estabeleceu isso, tudo bem, porque tinha 40 dias que tinha que santificar. Então ele primeiro pecava tudo, fazia todo tipo de pecado, estou falando sobre a era romana, fazia todo tipo de pecado, tá? Em 4 dias. Depois do pecado vinha o quê? 40 dias na cabeça dele de purificação. Isso, que até os católicos praticantes, na quaresma, dia de sexta-feira, não comem carne. Amém? Certo. Deu para entender? Então, para os amigos que não é evangélico, mais ou menos. Já entrando nessa questão aí, o Wendel lançou uma pergunta agora aqui, acabou de lançar. Eu não estou vendo não as A esposa perguntas. dele, a Vânia, está perguntando o seguinte, pastor: onde é que entra essa questão do peixe? Onde foi que surgiu o peixe na história da Páscoa? Justamente, é o seguinte, pelo que eu já li,
como a igreja católica, ela mudou, como eu falei, ela deturpou, ela criou vários dogmas, várias leis, tá, católicas, que não são leis determinadas por Deus. O que o pastor inicialmente ele leu foi ordenanças do Eterno, de Deus para o homem. A Igreja Católica, depois que ela assume o poder, depois que Constantino ele se torna o imperador, ele se torna cristão, a igreja começa a criar suas hierarquias, eles têm a reunião, e eles começam a criar várias leis, e uma dessas leis foi essa mudança dos elementos da Páscoa, tá certo? Então essa mudança ele diz, ó, como não pode comer carne, porque seria a carne que você estivesse comendo do boi, da vaca, do cordeiro, do cabrito, todo tipo de carne, galinha, ele disse que estava comendo o corpo de Cristo, tá certo? Exatamente, só um parênteses, pastorzão, porque eles colocam lá o ato de ceiar, o ato de comer o pão, como sendo a transubstanciação, que seria transformar literalmente o pedaço do pão no pedaço da carne de Jesus. Isso também é antibíblico. Mas aí, como eles adotaram esse dogma da Igreja Católica, aí eles conduzem esse momento e deturpam de uma forma absurda. E nós não estamos falando de nenhuma religião, nós estamos falando de um dogma aqui, de uma prática que vai contra a Escritura, que não tem nem o que interpretar, é tudo muito claro. A Bíblia é muito objetiva, que diz, você precisa comer carneiro ou cabrito. Carneiro ou cabrito. E o texto é muito enfático quando diz, não pode ser cru, tem que ser assado. E ele ainda diz o seguinte, se for muito grande para você, chama o seu vizinho para comer, mas não deixe sobrar nada. Ou seja, o texto diz, a Bíblia fala, você precisa comer e comer com força. É para comer churrasco de carneiro na sexta-feira, ou melhor, no 14º dia, que era quando ele era sacrificado. Começava-se a celebração começa-se a celebração no 14º dia, depois de 4 dias o cordeiro era sacrificado, que é quando come o churrasco com força. Então, para a gente, é exatamente essa prática. Então, é um hábito meu. Talvez tenha alguém perguntando, poxa, é pecado comer peixe nesse período? Não é pecado. Mas eu acho uma discordância com a sua fé. Se você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, se você crê na Páscoa cristã, se você crê no princípio bíblico, você vai viver uma mentira por esses dias. Você vai celebrar essa mentira. Então, nós nascemos, enquanto cristãos, depois de Lutero, como sendo os protestantes. Não é isso, pastorzão? Isso. Nós passamos a ser conhecidos como protestantes, aqueles que protestaram contra os erros equívocos lançados por Roma. Então, para mim, os dias de hoje, esses períodos, são ótimos períodos para, de fato, nós, em protesto ao que se é pregado aí fora, a gente fazer um bom churrasco, inclusive com carneiro. Você concorda comigo? Sim. Veja só, depois do Concílio de Nicéia, a Bíblia ela foi proibida, só para ter um entendimento, a Bíblia Você consegue falar só um pouquinho mais alto? Mais alto. Depois do Concílio de Nicéia, por os anos 300, 400, quando foi constituído toda a Bíblia e juntaram e compilaram todos os livros, a Bíblia era proibida para as pessoas comuns, como eles chamam. Só podia interpretar a Bíblia pelos padres, tá? Então, com isso, tirou o povo esqueceu muito essas verdades até o tempo de Lutero. Algumas pessoas que já eram judeus, que estavam escondidos nas matas, que a história conta que conhecia a verdadeira Páscoa. Então, durante muitos séculos, né, a partir do ano 400 ao ano 1500, depois que Lutero ele surgiu e conseguiu fazer o protestantismo, então essa Bíblia, essa verdade, ela foi esquecida, ela foi tirada do povo, o povo não podia ler. Então, por muito tempo se perdurou a história que a gente não poderia ler a palavra, como você disse, a interpretação, não pode interpretar. E a Bíblia é muito cara. Em Mateus, se o mestre estiver aí online, pastor Mano, me ajuda aí, eu não encontrei aqui, mas Jesus ele disse que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhum dos seus ensinamentos, ele falou que a sua carne era proibido comer. Ele falou que tinha que comer a sua carne. E o versículo diz, e aquele que não bebe o meu sangue e não come a minha carne, esse não tem parte
comigo. Então, quem está aí online, quiser pesquisar esse texto para mim, eu não encontrei, eu estou com o tablet aqui, eu não consegui pelo tempo, mas quem quiser colocar o texto aí, para quem estiver ouvindo ler em casa, pode colocar aí, por favor. Então, Jesus ordena comer a sua carne. Jesus ordena beber o seu sangue. Jesus disse que aquele que não come não tem parte de mim, é o próprio Jesus. E como você crê em Jesus e você acredita ou você foi ensinado há muito tempo que você não podia comer a sua carne. Entendeu? Então, Pastor, hoje... Oi. João 6, 53. João Abre a tua Bíblia 6, que você vou pode abrir ler. aqui. João 6. João 6, 53. Rapidinho, João. É esse o texto? 3. 5, 3. 6, meia dúzia, 53. Ah, ok, já ouvi. Evangelho de João 6, 53. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas aí que tem a Bíblia Católica em casa. Você pode abrir a sua Bíblia Católica, que é a mesma Bíblia. Não tem mudança, não. O que muda, às vezes, é a numeração, mas o texto é o mesmo. O Evangelho é tudo igual. Então, na sua Bíblia também, católica, vai estar lá em João 6, 53. Isso que o pastor vai ler agora. É esse texto mesmo, pastor. Leia, por favor. É esse mesmo texto. Diz assim: Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Glória a Deus. Então, traz essa declaração de que é uma prática instruída. Jesus corrobora, reafirma essa instrução de Deus, não é isso? Lá no Éden. Tem outra pergunta aí que foi lançada, mas pode ponderar aí o que você ia falar. Só abrindo parênteses, eu quero mandar um abraço em Acholão para Mariana aí do Trapiche, que aceitou o nosso convite e está aí online. Obrigado, Mariana, Deus abençoe. Vamos lá. Então, o texto ele é bem enfático, ele diz, e o que me chama a atenção é: e não tereis vida dentro de vós. Entendeu? Dentre vós. Não terás vida. Então, para você ter vida, você tem que comer e beber a carne de Jesus. Então, essa história, essa que você aprendeu que não pode comer carne, não pode, isso é invenção, ou isso é um critério da Igreja Católica, tá? Da religião, não dos ensinamentos de Deus. É isso que eu queria ponderar. Perfeito, perfeito. Tem umas perguntas aqui, tem as duas perguntas. Pastor, deixa eu ler o verso 6, que ela é muito interessante. Amém. Só o 6. O verso e diante, 56. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, é um dos princípios de você ter Jesus. É participar de comer a sua carne e beber o seu sangue. É um dos princípios. Amém. Você acha que você já respondeu ainda precisamos matar o cordeiro? Você já falou isso? Já falei. Tem uma pergunta aqui do apóstolo Mano. Ainda precisamos matar o cordeiro? Para nós gentios não, mas eu quero só abrir um leque que quando o templo for reconstruído, vai haver essa necessidade para os judeus de refazer isso, mas para os gentios não. Não é necessário mais não. Amém. Tem as duas perguntas aqui que foi o mestre Paulo Júnior que fez. Deixa eu lançar a primeira. Existem escritos que documentam a celebração da Páscoa pelos primeiros cristãos? Existem escritos que documentam a celebração da Páscoa pelos primeiros cristãos? Se sim, tinha a mesma conotação da Páscoa judaica? Em suma, os primeiros cristãos celebravam a Páscoa, era igual à Páscoa judaica? Creio que sim. Eu creio isso, que eles não iam sair do mandamento do Eterno. O que me chama a atenção é que o que dizem que os cristãos não seguiam, era porque eu entendo que é um mandamento do Eterno, e esse mandamento eles cumpriam à risca.
eles não procuravam fazer só a Santa Ceia como nós fazemos hoje. É tanto que na época do apóstolo Paulo, a Santa Ceia era feita com banquete, que era um pedaço de pão e nem era um cálice pequeno de vinho. Então, se era realmente uma ceia, realmente era um banquete. Então, mas eu creio que os primeiros, eles seguiam assim as ordenanças do Êxodo, da mesma forma de comer o cordeiro e sim a erva e o pão asmo. Amém. Talvez o que ele tenha perguntado seja algo que dá para a gente responder junto com outra pergunta aqui do apóstolo Mano, pastor Romualdo. O apóstolo Mano colocou aqui, existia a Páscoa antes do Egito? Não. Vamos lá, deixa eu tentar, como eu conheço bastante os dois. Mas era bom a gente só falar da Bíblia, esse negócio bombardeio do mestre e do pastor Mano, deixa pra gente sentar e conversar. Os caras que é para estar ensinando a gente, justamente, né? Eles estão aí colocando seus Mas pensamentos, que tem que ser mesmo, mas é bom a gente... Pessoal, eu acho que eu sei o que eles estão querendo fazer e, na verdade, eles estão ajudando a gente a chegar onde precisamos chegar. O mestre coloca se os primeiros cristãos celebravam a Páscoa e se tinha a mesma conotação que os judeus. No meu pensamento, eles celebravam a Páscoa, mas não com a mesma conotação. Porque a partir de Jesus, para os cristãos judeus, ou judeus cristãos, a conotação da Páscoa passou a ser através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Você concorda? Os judeus não cristãos, eles celebravam o princípio lá do Egito, a fuga lá, a libertação do Egito. A partir de Jesus, os cristãos judeus, os primeiros cristãos, passaram a entender a Páscoa sob a libertação que Jesus trouxe para eles. Você está entendendo? Estou entendendo e eu concordo. Segura aí. E a pergunta do apóstolo Mano, você vai emendar as duas. A pergunta porque você já citou algo relacionado a isso agora há pouco. O pastor Mano pergunta se antes do Egito existia Páscoa. Não existia Páscoa antes do Egito. E, pessoal, nem eu, e eu tenho liberdade de falar pelo pastor Romualdo também, nós não somos os donos da verdade. Então, a gente está aqui para compartilhar o que a gente entende, mas nos sujeitamos a aprender com vocês também. Mas vamos lá. Perfeito. Antes do Egito, não tinha Páscoa. Páscoa foi estabelecida lá no dia 10 do mês de Abib, quando houve lá a morte dos primogênitos dos egípcios. Não existia Páscoa. No entanto, o princípio pascal, ele passou a existir desde o Éden. Isso. Que é quando, vocês vão lembrar agora, que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o que é que acontece? Eles vão e têm os olhos abertos, descobrem que está nu, se esconde corre para se esconder, porque sentiram vergonhas, perceberam que estavam ficaram envergonhados, eles se escondem eles correm para se esconder. Aí vocês vão lembrar que Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Aí Adão diz: estou aqui, Senhor, me escondi porque estou nu. E aí Deus diz: mas quem disse que você está nu? Não, eu comi, perei. E aí Deus vai e faz algo para Adão. O que é que Deus faz para Adão naquele momento? Quem lembra? Vestes, cordeiro. Faz uma veste de quê? Cordeiro. O Gabriel está aqui, Aldinho. Veste de cordeiro, veste de carneiro, exatamente. Aí já aponta para quem? Quem foi que você disse que era o cordeiro de Deus? Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. Então, exatamente, segura aí o microfone perto da tua boca. Então é exatamente isso. Antes do Egito não tinha Páscoa, mas o princípio pascal já existia desde o Éden, quando Deus tira a vergonha do homem, cobre o pecado do homem, cobre a nudez do homem. Ali ele já fez o sacrifício, né? Já fez o sacrifício do cordeiro, exatamente. Isso. E usou a pele para tirar o pecado, a vergonha. Lá no Egito, ele estabelece o ritual, estabelece as normas. Lá no Novo Testamento, que a gente vai estar trazendo isso no próximo encontro nosso. Isso. No Novo Testamento, João olha para Jesus e diz: ei, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo para todos os judeus: olha, a Páscoa agora, ela vai ser resumida, ela vai ser cumprida em Jesus. O Cordeiro que vocês matam anualmente, ele agora está aqui, é Jesus. E não vai mais precisar ser feito anualmente, porque o Cordeiro fará um sacrifício perfeito. Então, quando os judeus celebram, os primeiros judeus
os primeiros cristãos judeus celebram a Páscoa, eles não celebram mais sob a ótica, o entendimento lá do Egito apenas. Eles lembravam do que Deus fez com eles no Egito, lembravam da libertação, lembravam do que foi feito, descreviam e relatavam isso em obediência, porque eu quero enfatizar isso, irmãos. É um estatuto perpétuo. Pronto. Não foi algo passageiro, e Deus deixa muito definido e claro isso. Vocês precisam fazer, e com um propósito principal, que é para que todos saibam o que eu fiz com vocês. Libertação. E é curioso, pastor. Então, os primeiros cristãos começam a entender e a praticar a Páscoa, dizendo, não, agora o Cordeiro foi Jesus. Nós não temos mais a necessidade de sacrificar um Cordeiro, porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma situação muito curiosa nessa passagem, nessa descrição que o Senhor traz a respeito da ordenança, da celebração da Páscoa, que nós precisamos aplicar nas nossas vidas de uma forma muito dinâmica. Só para que a gente possa entender aqui, irmãos. A nossa proposta hoje é fazer com que vocês entendam que a Páscoa é algo bíblico, mas que vocês a celebrem da forma correta. Então, qual é a forma correta de celebrar a Páscoa? Comendo um cordeiro assado. Hoje é dia de churrasco, domingo é dia de churrasco, é dia de celebrar o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. É dia de nós comermos as ervas amargas, para nos lembrarmos do que foi feito por nós. Lembrei o que eu estava querendo falar. A Páscoa, pastor Modo, isso me salta muito a atenção, muito a vista. É curioso como Deus diz, olha, esse vai ser o primeiro mês para vocês. Vai ser o mês principal. Cara, e o que é que ela fala? A respeito de quê? De liberdade, de nova vida, de novidade de vida. E é isso que ele Deus traz. Está dizendo exatamente isso. Olha, a partir de agora vai ser tudo novo. Então agora é um novo começo para vocês. Esse é o primeiro, é o principal mês para vocês, o mais importante. Isso aconteceu quando nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus nas nossas vidas. É por isso que talvez Paulo fale, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É algo novo. Olha aí, tem outra pergunta, é algo novo. É algo que passou a existir. Então vivam isso. Tem que dividir com o vizinho, sim, apóstolo Mano. Vamos fazer isso, sim. Domingo a gente come essa Páscoa junto, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver como a gente celebra, mantendo. A Thaísa está conosco, o Tairan já está conosco. Vamos ver como a gente celebra essa Páscoa, mantendo a distância legal, digamos assim. Amém? Pessoal, o nosso horário está bem estourado, mas eu quero continuar ainda. Então, se a live cair, vocês esperem que a gente vai lançar novamente a live, tá certo? Eu vou tentar monitorar para que a gente possa fazer isso cronometrado para não precisar cair. Mas se cair, vocês seguram um pouquinho que a gente vai retomar, porque tem algumas perguntas aqui ainda para serem esclarecidas. Amém? Pastor Moda, é com você. Cara, se eu estiver falando muito, se eu estiver atrapalhando você... Não, está atrapalhando não. Eu tô gostando. Eu queria trazer, pastor, eu quero trazer para a gente, e que os 3 elementos que Deus determina, que o Eterno determina em Êxodo, são os 3 elementos essenciais para que o homem venha ter essa liberdade. Porque temos que lembrar que Páscoa está relacionado à libertação, como você falou, à liberdade. E da forma que Deus agiu com liberdade, acabando com a escravidão do povo do Egito, assim nessa época Deus faz, nos libertando da mão de Satanás. E o pão sem fermento, o pão asmo, ele diz, olha, coma ele sem fermento. Por 7 dias você não pode ter pão com fermento. Se a gente for ler Mateus, a gente vai ver que Jesus explicando que o fermento são coisas relacionadas ao conhecimento, onde leva as pessoas a se afastar de Deus. Ele diz, olha, não se misture, não tenha o fermento dos fariseus. Jesus ele falou bem isso. Se a gente olhar, o povo era de Deus,
O povo era escolhido por Deus, o povo estava de sofrimento, mas na libertação, naquela saída do Egito, o povo não poderia vir com os conhecimentos que ele tivera dos deuses do Egito, da cultura do Egito, nada que do Egito ele podia levar. Era um ensinamento de Deus dizendo, olha, vocês hoje estão tirando, no meu entendimento, o fermento velho, o fermento do Egito, e vocês passaram agora a ficar comer sem esse fermento, para vocês não serem contaminados. E a gente vai olhar que durante a caminhada, Jesus foi dando o quê? Deus foi dando o quê? Novas instruções. Entendeu? Deus foi acrescentando, que no meu entendimento é esse fermento, Deus foi acrescentando ao povo o seu conhecimento, aquilo que ele queria, as suas leis, as suas diretrizes. Entendeu, pastor? Então, quando ele diz comer pão sem fermento, o fermento simboliza justamente o pecado, tudo aquilo que eles tinham que deixar para trás. Entendeu? Para ter um novo início, como você falou. Então o fermento, ele traz, ele leveda a massa, ele incha a massa. Então o povo estava inchado, trazendo para os dias de Jesus, inchado com os ensinamentos dos fariseus, que era um ensinamento fora da Torá, fora da lei, distorcendo tudo aquilo que Deus tinha determinado para o homem. Então, quando ele diz, coma pão sem fermento, ele está ensinando, começando a ensinar o povo, vocês têm que tirar todo o fermento velho, todo o fermento do Egito. Vocês têm que secar, deixar, quando o pão, você assa ele sem fermento, a gente já fez lá na nossa comunidade, já uns anos atrás, a gente vê que a massa fica bem fininha, né? Ela não cresce, ela fica dura, ela fica mais sequinha, e ela não cresce, ela não incha, ela não dá forma de pão, mas ela fica bem fininha. Amém. Eu vou derrubar aqui a live agora, mas permaneçam aí, 10 segundos a gente está de volta. É só o tempo da gente reconectar e eu colocar o pastor de novo aqui. Então segura aí.